pessoal, boa noite. Vamos chegando para a live. Faz tempo que a gente não faz live, né, noturna, que a gente está fazendo agora os cafés às terças-feiras. Mas hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Dr. Matheus. Ele é cirurgião oncológico, né, e especialista em cirurgia do aparelho gastrointestinal. A gente vai falar um pouquinho hoje com o Dr. Matheus sobre câncer de cólon, câncer de intestino. Como é que a gente descobre que a pessoa tem um câncer de intestino? Quais são os sintomas que a pessoa deve se preocupar e procurar um médico? Como é feito o diagnóstico? Então a gente vai falar sobre fatores de risco, a gente vai falar de tudo um pouco sobre o câncer de intestino. Então agora acho que o Dr. Matheus já está por aqui, já está. O Dr. Matheus vai entrar aqui com a gente. Olá, Matheus, boa noite. É um grande prazer tê-lo aqui. Eu já apresentei você brevemente, né, como cirurgião oncológico, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. O pessoal está entrando, está chegando, mas é um grande prazer ter você aqui hoje com a gente para falar um pouco de câncer de intestino, como é que previne sobre tudo isso. Boa noite, Vivian, tudo bem? Boa noite para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar junto nessa noite aí de quinta-feira e falar sobre o assunto que a gente gosta, né? Que faz parte do nosso dia a dia e que eu acho que é muito importante, que dá para trazer bastante informação aí para todo mundo. Sim, e é bem importante porque assim, aqui hoje a gente vai falar não sobre quando o câncer já se instalou, a gente vai falar, né, assim, a gente vai falar sobre diagnóstico precoce, mas a gente vai falar sobre formas de prevenir, a gente vai falar sobre sintomas, que muitos deles foram negligenciados nessa pandemia Covid, e às vezes as pessoas, né, deixaram de ir aos hospitais, então a gente vai falar sobre tudo isso. Então, primeiro, eu vou só iniciar o assunto falando da importância dele. Por que eu e o Dr. Matheus resolvemos falar sobre isso? Porque o câncer de cólon, cólon é o nosso termo técnico médico que a gente usa, né? O câncer de intestino, ele é o segundo mais comum no Brasil. Quando a gente pega, né, a incidência do câncer no Brasil, ele é o segundo mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. E ele é um dos cânceres para os quais a gente tem uma forma de rastreamento muito efetiva. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Matheus, sobre a sua experiência com rastreamento, sobre o que mudou na pandemia. Fala um pouquinho para a gente essa questão do rastreamento. Não, acho que você tocou no ponto importantíssimo, né? O câncer de cólon hoje é o segundo mais incidente no Brasil, então tanto em homens quanto mulheres, então só está perdendo no homem para o câncer de próstata e para a mulher para o câncer de mama. E a gente vê que no dia a dia todo mundo acaba estando muito ligado aí na prevenção do câncer de próstata, no câncer de mama, no colo de útero, e o câncer de cólon, de certa forma, ele fica esquecido, né? E então acho que é nosso papel, né, como oncologista, alertar a população para essa doença. E como você falou, é possível a gente prevenir que ele aconteça, né? Porque muitas vezes a gente faz métodos que a gente chama aí de rastreamento, de prevenção, que a gente faz o diagnóstico do câncer em si. Mas o câncer cólon retal é possível a gente tratar antes da lesão se tornar uma neoplasia maligna, né? Um câncer. Por isso, da importância da gente fazer esse rastreamento e esclarecer a população para qual é o melhor momento de fazer esse rastreamento e ter isso à disposição para todos. Primeiro, vamos entrar no assunto então do rastreamento. Sempre que a gente fala, né, em rastreamento de câncer, é quando a gente tem um método eficaz de fazer o diagnóstico precoce. E felizmente, para o câncer de intestino, a gente tem o método mais comum que a gente usa é a colonoscopia. E aqui eu e o Dr. Matheus, a gente vai conversar um pouquinho. Quando que você que está assistindo a gente aqui tem que fazer a colonoscopia?
né? Será que é por idade? Será que é por histórico familiar de câncer? Será que é por sintomas? Conta pra gente um pouquinho quando que o paciente tem que fazer esse rastreamento, Matheus? Bom, então é importante falar que o rastreamento a gente fala quando o paciente está assintomático. O paciente está bem, está na casa dele, sem sintoma nenhum, e ele vai procurar o médico para fazer esse exame. Nos últimos anos, a gente mudou um pouco o rastreamento do colo, a gente iniciava a colonoscopia aos 50 anos, todo paciente, todo homem ou mulher tem indicação de fazer uma colonoscopia, agora não mais aos 50, aos 45 anos. Então, independente se você é saudável, não tem nenhum sintoma, se você está com 45 anos, você deve procurar o seu médico para programar esse exame, a colonoscopia. Então, existem outros métodos, que é como o sangue oculto nas fezes, mas agora que a gente está em praticamente 2021, 2022, o que a gente gosta de fazer mesmo é a colonoscopia. E bem importante, Matheus, assim, que a colonoscopia, como a gente conversou, né, antes, ela não só ela faz o diagnóstico precoce do câncer, como ela pode tratar lesões pré-malignas. E aí você me falou uma frase que a gente estava conversando muito legal, porque a gente sabe que existem pólipos. Pólipos intestinais são aquelas bolinhas que aparecem lá na colonoscopia, né, que podem ser lesões pré-cancerígenas. Eles podem se transformar ao longo dos anos em câncer. E a colonoscopia é tão importante porque ela é capaz de não só visualizar esses pólipos, assim como câncer, assim como lesões, e removê-los, né? Então, ela é tanto diagnóstica quanto serve para um tratamento precoce. Exatamente, ela faz o diagnóstico e muitas vezes ela é terapêutica, né? Exatamente. Então, hoje é bem definido isso no mundo científico que o câncer de colo ele inicia com um pólipo. E com o passar dos anos, a gente sabe que em média aí de 5 a 10 anos, esse pólipo ele vai se transformando, ele se torna um adenoma, primeiramente de baixo grau, depois de alto grau, e falando de uma maneira bem simplificada, né? E depois no câncer de colo, né? Que é uma neoplasia maligna. Então a gente sabe que nem todo pólipo vai virar um câncer, mas a gente sabe que todo câncer já foi um pólipo um dia, Sim. que poderia ter sido removido se diagnosticado no momento correto, né? Gente, eu quero que Então, vocês gravem essa frase do Dr. Matheus. Fala de novo aí, mas é só para deixar gravado bem direitinho a importância disso. exatamente, assim, nem todo pólipo vai virar um câncer, mas todo câncer já foi um pólipo um dia. Perfeito. Então, a gente sabe, hoje em dia, pelos nossos hábitos de vida, pela nossa alimentação, que a gente faz uma ingesta muito grande de proteína, de alimentos industrializados. Então, é muito comum os pacientes fazerem a colonoscopia e ter esse achado do pólipo. É muito comum. E aí eu quero saber uma coisa. Quando a gente fala, né, de colonoscopia, que não é um exame invasivo, não, não deixa de ser um exame invasivo, vai ter um preparo que é peculiar, né? Mas aí os pacientes têm o seguinte medo, doutor, mas e se eu não tenho nada, eu não sinto nada, eu vou fazer uma colonoscopia e perfurar meu intestino, né? Então eu queria tocar nesse ponto, porque eu vejo que esse é um ponto bem limitador, o medo das pessoas de fazer a colonoscopia. Sim, eu acho que existe primeiramente um tabu, né, Aham. um preconceito com o exame, porque é um exame que é feito via retal, Uhum. então existe um tabu aí na sociedade com esse exame. É muito importante elucidar que esse exame ele é feito sob sedação, então o paciente vai estar dormindo, ele não vai sentir o exame, ele não vai sentir dor. E tem essa parte chata, como você falou, que é o preparo, né? Então o paciente tem que tomar laxante, tem que ficar alguns dias com uma dieta um pouquinho diferente. Qual que é a importância do preparo, né? O colega endoscopista, quando ele está fazendo o exame, ele precisa ter o intestino limpo, não pode ter um acúmulo grande de fezes, senão ele não consegue achar esses pequenos pólipos para remover. Então essa é a grande importância de ser feito o preparo.
E em relação a esse questionamento de perfurar, né, a chance é muito baixa, né, da gente fazer um exame de rotina, um exame eletivo, e você ter uma perfuração durante o exame. Isso pode acontecer? Pode, mas é uma chance muito pequena. A gente tem alguns estudos aí que mostram que a chance de você ter uma intercorrência como essa, uma perfuração durante uma colonoscopia, ela é menor do que a gente sofreu um acidente de carro na cidade de São Paulo. Então, é, então toda vez que a gente sai de carro na rua, que a gente está no trânsito, a gente está correndo uma chance Sim. maior de sofrer um acidente do que o colega ter essa perfuração. Então, eu acho que, para ficar bem claro, né, é um exame que ele é indolor e Uhum. ele tem um risco muito baixo de você ter uma intercorrência como uma perfuração. Tem essa questão do preparo intestinal, que realmente, de certa forma, não é desagradável, mas eu acho que o benefício de você fazer esse exame, remover um pólipo e prevenir de você ter uma doença maligna é muito maior. Sim. Porque aqui eu acho que o mais importante dizer é que nós, oncologistas, né, do Matheus Cirurgião, a gente quer chegar sempre antes do câncer. A gente fica muito feliz quando a gente pega um paciente que retirou um pólipo. Por que que o doutor Matheus falou, né, que nem todo pólipo vira câncer? Porque ele foi retirado. Porque se a Sim. gente deixar o pólipo lá, ele vai virar. Mas e por que que nem todo vira? Porque ele foi retirado, né? Então é exatamente isso. E E, aqui o que a gente quer, chegar antes do câncer, fazer o diagnóstico precoce, né? E a gente vai fazer o diagnóstico precoce de lesões pré-malignas, que são essas lesões que vão se desorganizando. A célula vai perdendo a organização, ela vai perdendo a divisão, ela vai ficando cada vez mais indiferenciada. E isso não acontece da noite para o dia. Isso acontece devido a várias questões, né? Questões alimentares, que o Dr. Matheus falou muito bem, a nossa dieta ocidental, baseada em produtos industrializados, em gorduras saturadas, em carne vermelha, produtos embutidos. Tudo isso é fator de risco para o câncer de cólon. Aí vamos falar um pouquinho, né, desse estilo de vida, né, doutor Matheus, porque isso é muito importante também para a gente chegar antes do câncer, para a gente não ter essa doença. com certeza. A gente sabe hoje que quais são os alimentos que o intestino não gosta, né? Que acaba, às Sim. vezes, influenciando aí para desenvolver o câncer de cólon. São alimentos industrializados, alimentos Uhum. processados. Então, tudo que está enlatado, que Sim. está empacotado, tente evitar. Embutidos, né? Então, salsicha, salame, linguiça, mortadela, tudo que é embutido é difícil para o intestino digerir e a gente sabe que quem tem uma alta ingesta de embutidos pode atrapalhar também. A carne, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Ninguém, não é uma questão de não comer carne, mas a gente sabe que a gente não precisa ingerir tanta carne como Uhum. se ingere hoje em dia. Sim. E quais são os alimentos que são favoráveis, né? São os alimentos frescos, naturais, então frutas, legumes, verduras. Esses alimentos eles ajudam o intestino, né? Ajudam o intestino a funcionar. Eu acho que todo mundo sabe aí, é só você passar um final de semana que você vai passar de férias, abusa um pouco, se alimenta mal, você percebe que o intestino funciona bem diferente do que quando você tem uma dieta regrada, baseada em fruta, legumes, verduras, grãos. Um detalhe muito importante do hábito de vida é a ingesta de água. Então, um Falando isso, eu vou papel, tomar, né? um papel do intestino grosso no nosso metabolismo é a absorção de água. Então, de novo, né, a gente sabe, se a gente fica aí um período que você não toma água, você percebe que as suas fezes vão ficar mais endurecidas, que você tem uma dificuldade para evacuar. Então, a água, ela é uma aliada aí do intestino, então hoje em dia tem essas garrafinhas bonitinhas, né, Vivian, para Sim. vender. Então, eu sempre dou uma dica para os pacientes. Eu falo, pô, compra uma garrafinha dessa bonitinha, carrega para baixo, para cima, para você lembrar de tomar água. E outra coisa que é muito importante é a atividade física. Então, o paciente que é sedentário, que está um pouco mais acima do peso,
também prejudica o intestino e a gente vê que esses pacientes têm um índice maior de câncer de cólon também. Tem. E você tocou no assunto importante da carne e dos embutidos. Tem muitos pacientes meus que acham que peito de peru não é embutido. Aí eles perguntam assim para mim, doutora, mas peito de peru eu posso? Não, é igual, né? Sim. É igual. Não, o pessoal normalmente relaciona embutido com salame, né? É, Com calabresa, mas eles esquecem às vezes do presunto, do peito de peru, que também é um embutido. sim. E aí o que a gente fala, né? Não é questão que você nunca mais vai poder comer. Não é isso. É que você tem que ter uma dieta equilibrada e saudável na maior parte do tempo. Né? Aqui a gente não tá falando que você nunca mais vai poder comer. Não, é só ter, assim, limites e quantidades. É o excesso que vai te prejudicar e é o hábito alimentar. Né? Se você é carnívoro, não come vegetais, você tem um alto risco de desenvolver câncer de cólon ao longo da sua vida. Mas se você come carne de forma equilibrada com vegetais, esse risco diminui bastante. Até a gente tem uma medida, né, que a gente fala, e em média, o ideal é que você coma 500 gramas de carne vermelha por semana, né? Isso seria uma métrica ideal. E aí tem muitos pacientes também que perguntam, eles acham que carne vermelha é só carne de vaca, e não, né? Carne de porco, carne vermelha, carne de cabra, enfim, é tudo carne vermelha. Sim. Eu acho que o, o importante é a gente fazer o dever de casa, né? Então, porque a oferta, se você está na rua, se você está trabalhando, é muito mais fácil você se alimentar de forma inadequada do que por Sim. alimentos saudáveis. Então, isso é uma questão cultural dos nossos tempos, né? Então, a dica é, durante a semana, você se alimentar bem. Então, Aham. tentar ir no almoço, no jantar, ter essa dieta baseada em alimentos frescos, né? Então, repetindo novamente, fruta, verdura, legumes, grãos. E aí, no final de semana, você tem o seu direito ali de sair um pouquinho da linha e comer o que é mais ofertado pra gente, né? Sim. Mas a grande questão é igual você falou, se na maior parte dos dias você tem uma alimentação regrada, não tem problema de vez em quando você comer algo diferente. Mas eu sei e confesso que é difícil, né? Essa oferta é pequena, né? Quando você está na rua, quando você está Sim. trabalhando, é muito mais difícil você se alimentar de uma maneira saudável do que comer esses alimentos que a gente já citou. Então, é uma tarefa difícil, mas a gente que trabalha com isso todo dia, né, Vivi? A gente fica conversando com os pacientes sobre isso e normalmente os pacientes, depois eles voltam e falam, nossa, doutor, mudei a dieta, estou me sentindo melhor, meu intestino está funcionando Sim. melhor. Então, isso traz benefício. Lembrando que isso é uma coisa para a vida toda, né? Não é, É. vou fazer isso 2, 3 meses, depois eu Não. volto, ou eu faço isso uma semana e já quero ter um resultado. Isso é uma mudança de hábitos aí para longo prazo. E eu uso um exemplo bem prático para os meus pacientes, né? E sempre que, mesmo os pacientes que tratam outros tipos de cânceres que passam comigo, a gente sempre faz essa prevenção, esse rastreamento, essa orientação de câncer coloretal. Eu falo para eles, imaginem só, quanto mais vegetais você come, e mais água você bebe, menos carne vermelha, carne você consome, mais rápido vai funcionar o seu intestino. E pensem só, um trânsito intestinal mais rápido, você vai ter menos tempo das fezes estarem em contato com as bactérias intestinais, com as toxinas. Então, vai ter menos tempo de ter aquela transformação celular. Então, quanto mais você tem um trânsito, né, intestinal adequado, 2, 3 vezes por dia, né? E o que vai te dar esse trânsito intestinal adequado? Atividade física, água, vegetais. Então, isso vai diminuir seu risco. É pelo próprio contato, né? Se a gente for pensar, né, para explicar a importância disso que a gente está falando, porque muitos pacientes acham, mas vocês estão falando isso, mas por que é isso, né? Então, Sim, é exatamente essa questão fisiológica, anatômica da proliferação de bactérias, porque o câncer ele está ligado à inflamação celular, que surge ali do acúmulo daquelas substâncias nocivas no intestino, né? Começa dali.
Sim, não, você tem toda a razão. E a gente vê que às vezes a pessoa ela tem um hábito intestinal, uma constipação crônica, então às vezes ela evacua 2, 3 vezes na semana com muita Uhum. dificuldade. Só que ela tem isso há muitos anos e ela acaba achando que isso é normal. É, Então é muito importante quem tem essa constipação, quem tem dificuldade de evacuar, ela tem que procurar ajustar a dieta sim. e essas mudanças dos hábitos de vida para melhorar da melhor forma possível. E água é remédio, né? Água e atividade física, porque aí os pacientes falam, ah, mas meu intestino não funciona. Eu pergunto para ele, tá bom, você tá tomando de 2 a 3 litros de água no mínimo por dia? Então se policia, a história da garrafinha é perfeita. Você tá andando, você tá fazendo. Como é que você quer que o seu intestino funcione se você passa sentado no sofá, né? Então, não, tudo, o corpo é movimento, o intestino é movimento, precisa de água, precisa é um conjunto, né? Não tem como. E tem gente que acha, não, vou só tomar um medicamento, vou só tomar remédio. E isso de tomar remédio é muito perigoso, porque você vai perdendo as austrações intestinais, que você pode falar muito melhor que eu sobre isso. Sim, não, acho que esses laxantes, né, que lactopurga, complexo 46, Sim, bisacodil, a gente que trabalha com trato gastrointestinal, a gente evita ao máximo, né? E isso aí é muito ruim. A pessoa acaba ficando dependente e sim. depois para reverter é muito difícil. Uma coisa que também a gente estava comentando no começo, né? Que a pandemia influenciou diretamente nessa questão do rastreamento. Você pega, por exemplo, uma cidade aqui como São Paulo, que a gente mora. Então imagina que a gente ficou aí 1, 2 anos sem fazer exames de eletivos, de rastreamento, por uma orientação médica, né? Por uma É. orientação do Ministério da Saúde, para você evitar de procurar serviços de saúde, enfim. Uhum. E o que a gente tem visto isso nos últimos meses e desde o final do ano passado até o começo desse ano, que os casos estão chegando muito mais avançados. Então a gente perdeu aí praticamente 2 anos de rastreamento. Sim, Então os casos que estão chegando para a gente operar são casos bem avançados. sim. Então acredito que agora que a gente está tendo uma melhora importante aí da vacinação, os casos estão diminuindo, é que existe essa retomada dos exames de rastreamento, do próprio check-up cardiológico e dos exames de rastreamento oncológico também, né? É exatamente isso. E aí eu queria exatamente falar, Matheus, que você falasse para o pessoal que está aqui, e eu quero agradecer, né? Todo mundo está aqui, tem muita gente aqui na live, né? Todos que estão aqui. Vamos repassar essas informações, mas eu queria que você falasse para a gente quais são os sinais e sintomas que o paciente deve se preocupar, se observar e procurar um cirurgião, procurar um gastro, procurar um médico para fazer esse diagnóstico de câncer coloretal precoce? Quais são os principais sinais? Então, quando a gente fala, a gente já falou isso, mas repetindo, né? Quando a gente fala de rastreamento, é o paciente assintomático. Então, esse Uhum, paciente que tem que fazer colonoscopia aos 45 anos é o paciente que está bem, está sem sintoma nenhum. Já o uhum, paciente que começa a aparecer sintomas, como mudança dos hábitos intestinais. Então, por exemplo, eu evacuava 1, 2 vezes por dia, agora eu estou evacuando a cada 2 dias. Ou eu ia no banheiro 1 vez por dia, agora eu estou indo 3, 4 vezes por dia. O paciente que está com perda de peso, o paciente que uhum, apresenta sangramento nas fezes, dor abdominal em cólica. Esse paciente, ele não espera os 45 anos. Ele tem que procurar uhum, um colega médico para passar por exame físico, exames de imagens e até mesmo fazer a colonoscopia. uhum. Então, essa mudança repentina no hábito intestinal, ela tem que ser investigada. Sim. E outra coisa que você tocou, um ponto muito importante, é que assim, tem pacientes que têm doença hemorroidária, né, a famosa hemorroida, e eventualmente tinha um sangramento. Só que ele acha que aquele sangramento que ele está tendo nas fezes é normal, que pode ser da hemorroida e não procura um médico. Então, eu queria que você falasse pra gente, né, quais são as principais diferenças entre um sangramento de uma doença hemorroidária e de um tumor, e por que que é importante não negligenciar o sangramento, porque você não sabe exatamente se aquilo é da hemorroida que você tinha
antes ou se aquilo é um novo sangramento, né? Sim, então, é muito difícil, né? O leigo ele não vai conseguir diferenciar e Uhum, até mesmo a gente tem essa dificuldade. O exatamente. sangramento da hemorroida, normalmente ele é um sangramento que a gente chama de hematoquesia, que é aquele sangramento no final da evacuação, que é aquele sangue vivo que às vezes fica no vaso ou fica no papel ao paciente se limpar. Já o sangramento do tumor de colo, ele pode ser aquele sangramento que ele vem junto com as fezes, às vezes um pouco mais Uhum, escurecido, mas medicina é difícil, tudo pode acontecer, então às vezes isso exatamente. varia um pouco com a localização da lesão. Então a sugestão é, se você tem uma doença oficial, uma doença hemorroidária, você tem que procurar um coloprocto ou um cirurgião oncológico para você ser examinado e você pelo menos fazer uma colonoscopia. Porque a Uhum, partir do momento que você fez uma colonoscopia e ela está limpa, ela não tem pólipo, ela não tem tumor, você fica tranquilo que uhum, esse sangramento é da hemorroida e você repete essa colona aí em 5, 10 anos. O que a gente não recomenda é o paciente que tem hemorroida e ele está com sangramento e ele nunca faz a colonoscopia, porque ele sempre vai achar uhum, que isso é da hemorroida ou de sim. outra doença oficial, como uma fissura, enfim. Então, essa diferenciação é muito difícil. Você tem que, pelo menos, a orientação é, se você tem um sangramento retal, você tem que fazer uma coluna, independente de você ter Uhum. doença hemorroidária ou não. A partir do momento que a coluna estiver normal, aí sim a gente fica tranquilo de considerar que esse sangramento é da doença hemorroidária. E a colono associada ao exame físico, né? Ao exame proctológico, ao Sim. exame de visualização. Que a coluna ela vai pegar, ela não vai pegar a parte inicial ali do canal anal, onde então a gente tem, né, várias localizações diferentes de tumores. A gente tem, aqui a gente está falando dos tumores de intestino, mas a gente tem uma entidade, né, que chama tumor de canal anal, que é na entradinha do ânus do canal anal, que o colonoscópio não vai visualizar. Por isso que é importante ter as duas avaliações, a avaliação física, né, a avaliação do toque e a avaliação pela colonoscopia, para a gente não perder esse diagnóstico e a gente visualizar esse intestino também por inteiro. Sim, a gente tem um caso muito famoso disso, que é o da Ana Maria Braga, né? Que É, ela teve que tratar um SEC aí de canal anal e ela tinha colonoscopias prévias, é. normais, só que ela tinha Uhum, essa doença nessa região que você está falando. Então, não é só fazer a colono. Se você está com uhum. sintoma de sangramento, você tem que passar por um colega que faça esse exame proctológico. Exatamente. Aí eu queria agora reforçar uma outra coisinha, e depois eu vou ler várias perguntas que chegaram aqui para a gente, tá? Sobre o rastreamento, a idade preconizada hoje, né, que tem que começar, mas assim, pessoas normais que eu digo assim, né, todo mundo é normal, tá, gente? Mas assim, quem não tem fatores de risco, 45 anos. Mas vamos lá, se você tem histórico familiar de vários parentes que tiveram câncer de colo, né? Então, aquilo pode ser o que? Genético. O ideal é que você comece, né? Se forem vários parentes de primeiro, segundo grau acometidos, o ideal é que você comece com a colonoscopia 10 anos antes do primeiro familiar seu que teve o câncer de colo, né? Então, por exemplo, se o seu familiar teve o câncer de colo com 42 anos, um exemplo, você deve começar a fazer esse rastreamento, fazer essa colonoscopia com 32 anos. E o ideal é que nessa família, que existem muitos casos de câncer de colo, que isso seja investigado através de um Sim. aconselhamento genético. Seja feito um exame genético para ver se tem alguma mutação, alguma síndrome, uma das mais conhecidas, síndrome de Lynch, as poliposes, porque aí, na verdade, esse rastreamento vai ser muito mais específico. Mas é importante dizer que o rastreamento, então, ele não é uma idade única para todo mundo. Essa idade de 45 anos é para quem não tem fatores de risco, mas para quem apresenta alguns fatores de risco, essa idade pode modificar. Outro exemplo é aqueles pacientes que têm retocolite ulcerativa, doença de Crohn, são as doenças inflamatórias do intestino. Esses pacientes, eles devem começar a fazer a colonoscopia 10 anos depois do diagnóstico firmado, né? Teve lá, no mínimo 10 anos depois, tem que começar 5, 10 anos depois. Alguns protocolos falam 5, outros falam 10, mas o importante é uma doença inflamatória do intestino.
Então, ele não deve esperar os 45 anos para começar esse rastreamento. Perfeito. É exatamente o que você falou. Então, se você tem uma história familiar importante, você tem lá um irmão, um pai, uma mãe, vários primos com antecedentes de câncer de colo, você tem que começar esse rastreamento antes. E existe até um detalhe que é bem técnico, mas existe, por exemplo, um paciente que tem o pai teve um pólipo serrilhado, que é um pólipo que a gente chama aí, que é um pouquinho mais agressivo que o habitual. Essa pessoa também já tem que antecipar 10 anos Perfeito. a colonoscopia. Perfeito. Então, se você tem esse histórico familiar de câncer de cólon, você deve antecipar o seu exame de colonoscopia para ver se você já tem os pólipos mais cedos e remover o pólipo o quanto antes. Perfeito. Ó, agora eu vou nas perguntas. Vamos ver se eu consigo acessar todas. Vamos lá. Tem Vamos muita lá. gente aqui entrando, hein, Matheus? Ó. Uma pergunta. Em alguns casos, a oncologia genética, a pergunta, ajuda no rastreamento e acompanhamento de alguns pacientes de risco. Exatamente isso que a gente falou. Através da avaliação genética, vai ajudar no acompanhamento. É exatamente isso que a gente falou, né, Matheus? Sim, acho que a gente já respondeu, né? Aí a Ana Paula, que é uma paciente minha, falou que tem medo de fazer colonoscopia, que é aquilo que a gente conversou também. Não, então, Ana Paula, pensa que toda vez que você está andando de carro na rua, os estudos mostram que a chance de você ter um acidente é maior de você ter alguma intercorrência durante o seu exame de colonoscopia. Então, o risco de uma complicação não é zero, mas ela é muito baixa. Ó, deixa eu ver mais perguntas aqui, tem mais. Tá. Aí a Lume Carvalho está falando que essa retomada da prevenção é extremamente importante, né? Quando a gente falou da Covid, quando a gente teve aquela recomendação de não procurar hospital. Mas aí, por isso que é muito importante a gente estar fazendo essa live, né? Porque agora a gente tem que retomar, né, isso. Então, esse comentário nosso foi muito importante. Eu acho que a gente tem que fixar bastante nessa live sobre a importância dessa retomada. Você comentou das vacinas. Conta pra gente, Matheus, como é que tá a segurança desses exames, né, atualmente, com as vacinas? Sim. Fala um pouquinho pra gente. Desde por volta de setembro do ano passado, os hospitais já fizeram protocolos de proteção ao Covid. Então, a gente que trabalha no centro cirúrgico, a gente não teve nenhum problema de paciente que se infectou no hospital para fazer uma cirurgia. O que acontece muitas vezes, como que funcionam esses protocolos, né? A gente faz um teste do Covid um pouco antes do paciente entrar no hospital e o paciente, ele segue um fluxo que a gente chama de Covid-free, que é um elevador que só entra paciente que foi testado, ele fica no andar que não tem Covid. E então esse protocolo ele já está bem estabelecido e ele é relativamente seguro. Em relação aos exames, também, hoje a gente está numa fase que todos os profissionais da saúde, eles estão vacinados, aqui, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, está todo mundo vacinado, e é tomado os cuidados em relação à máscara e esse tipo de proteção. Obviamente, se você tiver com algum sintoma respiratório, se você tiver com tosse, com febre, você não vai ao hospital fazer o exame. Você fica em casa e aguarda. Sim. Mas se você estiver bem, saudável, o risco de você se contaminar durante o exame é bem baixo, porque esses protocolos, agora a gente já está com praticamente um ano desses protocolos nos hospitais. Então, isso já está bem sedimentado, tem todo o cuidado de higiene, dos materiais, de álcool em gel, etc. Então, como você falou, né, a gente tem percebido nas últimas semanas que tem diminuído os casos de Covid. Então, as UTIs de Covid estão fechando. A gente teve um período bem difícil nesse começo do ano, que a gente tinha vários andares dos hospitais com enfermarias de Covid e essas enfermarias estão fechando. Então, acredito que para o segundo semestre, a nossa expectativa é muito boa em relação a isso. Eu acho que a chance de você se infectar durante um exame num hospital diminuiu muito, é muito pequeno. Ou seja, né, voltamos à recomendação normal que a gente tinha antes da pandemia Covid. A diferença que vai ter é que o paciente vai ser testado para entrar no hospital
e vai ter mais segurança, mais higiene, muito mais do que É, já existia antes, né? esse teste para exame eletivo da colonoscopia, nem todos os Ah, não serviços precisa. fazem. Não, não precisa. A gente Ah, faz para entendi. procedimento cirúrgico. Entendi. Mas, assim, existe um fluxo de Covid-free. Então, por exemplo, Perfeito. se o paciente é um paciente suspeito de Covid, se é um paciente sintomático, ele não vai transitar no mesmo local que Uhum, um paciente vai fazer um uhum. procedimento eletivo, um exame eletivo. Perfeito. Ó, a Márcia tá falando aqui pra gente que ela tem 54 anos e há 2 meses ela teve o diagnóstico de câncer de reto médio alto. Aí eu vou convidar a Márcia para, eu não sei se a Márcia já segue o Dr. Matheus, mas aí eu quero que você fale aqui, Matheus, o seu Instagram. Onde é que a Márcia pode falar com você, às vezes tirar alguma dúvida sobre isso, que a gente Sim, vai fazer outras lives depois para falar sobre isso. Mas conta onde é que a Márcia pode te achar no seu Instagram. vamos lá, Márcia. Meu Instagram é Mateus, com th.abreu, underline, oncocirurgia. Fica à vontade, se tiver alguma dúvida específica, pode mandar que a gente responde. E boa sorte para você no seu tratamento. Ó, pode mandar um direct pro Dr. Matheus e sigam o Pode, fica à Dr. Matheus, vontade. tá bom? Depois, nos comentários dessa live, eu vou pedir para você, Matheus, deixar anotado o comentário do seu Instagram para o pessoal te seguir. Eu vou deixar fixado esse comentário lá, tá? Porque é muito importante. E o Dr. Matheus, ele é especialista nesses tumores do aparelho digestivo, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de cirurgião oncológico, a gente tem especificidades, né? Cada cirurgião às vezes faz um tipo de tumor. O Dr. Matheus ele vai fazer esses tumores do aparelho digestivo. E o canal dele é super legal lá, aqui no Instagram também. Tem muitas informações de qualidade boas para tirar as dúvidas de quem teve diagnóstico agora, que é o seu caso, tá, Márcia? Mas depois a gente vai fazer mais live sobre isso. E se tiver pergunta para mim também, me manda um direct aqui depois, ou deixa nos comentários. Vamos ver se tem mais perguntas. A Márcia está perguntando, mas aí depois eu vou falar para ela mandar um direct. Se no reto médio é cirúrgico ou tratamento neoadjuvante. Aí, né? Assim, Márcia, eu precisaria ver seus exames com calma, mas respondendo assim, a princípio, o reto médico, o tratamento não começa com cirurgia, ele começa com Perfeito. neoadjuvância e num segundo momento a cirurgia e a neoadjuvância às vezes envolve quimio e radioterapia, na grande maioria das vezes. Mas aí eu precisaria ver seus exames com calma para entender, porque existe uma diferença importante aí do câncer de reto baixo e médio, a gente trata de uma forma totalmente diferente dos tumores de cólon, né? Que é cólon direito, transverso, cólon esquerdo, sigmoide e o reto alto. Perfeito. E é importante, né? Sempre que a gente vai tratar um reto, câncer de reto, é preciso fazer o toque retal, é preciso fazer os exames de estadiamento, que são aqueles exames que vão mostrar a localização do tumor, se ele está localizado. A gente vai fazer uma ressonância, a gente vai fazer, além de exame físico, toque retal, alguns outros exames para a gente conseguir entender qual é o melhor caminho, né, para o paciente. Sim, sem dúvida. Aí faz parte do estadiamento, né? O que é o estadiamento, né? Muitas vezes o paciente fala, o que que... Então, É, o estadiamento é a gente compreender a doença como um todo, né? Entender se a doença ela está de uma maneira bem simples. O estadiamento ele pode ser inicial, quando a doença está bem no começo, o paciente está assintomático, ele foi fazer a colono dele lá do rastreamento e teve um achado. A gente tem o rastreamento, o estadiamento que é o localmente avançado, que é aquele paciente que já tem sintoma. E tem a doença metastática, que é quando a doença já está em outros órgãos. Então, falando de uma maneira bem simples, a função do estadiamento é entender essa dimensão. E ela é fundamental no tratamento. Às vezes o paciente fica muito ansioso, né? Porque ele fez o diagnóstico, ele chega para a gente, né, Vivian, eu quero tratar o mais rápido possível. Então, a parte do estadiamento é um momento às vezes o paciente fica com a impressão, né, que ele está perdendo tempo porque ele está fazendo os exames, a gente pede sim, vários outros exames, sim, mas não, esse período aí ele é muito seguro, não é esse período que a doença vai evoluir, e exatamente. a partir desse momento que a gente vai traçar uma linha de tratamento até o final. O que pode ser muito ruim para o paciente é quando você não faz o estadiamento adequado
e começa um tratamento errado, né? Então, Nossa, isso que tem você que ter falou, bastante Matheus, é paciência. tão importante, porque a gente traça um plano de tratamento, a jornada do paciente, a gente traça um plano e a gente precisa das informações corretas para a gente tratar o plano correto. Se a gente tem informações incompletas, a gente pode traçar o plano errado. E é exatamente isso que eu falo para os pacientes, isso que você está falando agora. Porque o paciente às vezes chega com um diagnóstico de câncer de reto, principalmente doido para operar. Aí quando às vezes eu falo, olha, a gente começa com o químico, com a rádio, enfim, né? Dependendo do caso. Mas, doutora, eu preciso operar logo. Aí a gente tem que explicar que existe um caminho, existe uma jornada, e a gente não pode errar no começo. A gente tem que ter todas as informações para a gente traçar esse plano, mas muitos pacientes acham estranho a gente não começar com a cirurgia direto, né? Causa um estranhamento às vezes, isso. Sem dúvida. É, Mas é o momento chave, né, Viviane? sim, É o momento que ali é sim, aquelas 2, 3 semanas para a gente sim, entender tudo o que está acontecendo sim. e seguir esse caminho até o final. Mas, assim, eu acho que em relação ao rastreamento mesmo do câncer de cólon, acho que todo mundo que está assistindo aí a gente, o mais importante é ir conversando com os amigos, né? Falar, ó, você já tá, ou com os parentes, né? Com o Sim, primo, com o tia aí que já tá com 45 anos, tem que quebrar esse tabu e agendar a colonoscopia. Porque a colono também tem um ponto. Se você faz a colono e ela tá normal, você pode repetir ela em 10 anos. Então exatamente. é bem seguro. E se você tiver esse achado de pólipos, aí sim a gente antecipa. Às vezes repete em 3, 2 anos para ver se novos pólipos estão surgindo. Então acho que Uhum, todo mundo que está assistindo aí, a dica da live é essa. Se você tem, se, exatamente. se você já tem mais de 45 anos, ou se você está com algum sintoma, ou se você tem um parente seu próximo que nunca fez uma colono, conversar com calma e agendar esse exame que é muito importante. Não, eu acho que é exatamente isso. E a dica, a grande mensagem da live, né, é exatamente sobre o rastreamento, sobre os sintomas, né, que eu acho que a gente tem que frisar os sinais e sintomas, porque a pessoa não pode negligenciar achando que é um sangramento normal. E sobre a prevenção primária. A prevenção primária são os nossos hábitos de vida que a gente vai, né, ter ao longo da vida que podem, né, fazer essa prevenção. Porque quando a gente fala prevenção é uma coisa, diagnóstico precoce é outra. Com o nosso estilo de vida, a gente vai prevenir o câncer de colo. Com a colonoscopia retirando o pólipo, a gente vai prevenir o câncer de colo. Porém, quando eu já tenho um câncer instalado, a gente vai fazer o diagnóstico precoce. A nossa ideia aqui para fazer essa live é chegar antes do câncer, né? Sim. Chegar quando está o pólipo, ou chegar antes de formar o pólipo no estilo de vida, né? Que isso que a gente falou bastante sobre isso também. Com certeza. O estilo de vida eu acho que é ponto fundamental, né? Eu que trabalho o tempo todo com trato gastrointestinal, sempre falo com os pacientes que o nosso trato gastrointestinal, eu acho que é um dos órgãos como um todo aí, da boca ao ânus, mais sensível, né? Por quê, assim, né? Se você tá feliz, você vai comemorar comendo, né? Você vai fazer um jantar, você vai reunir a família. Aí, se você teve um problema no seu trabalho, se você teve um desentendimento, às vezes, amoroso, ou um dia difícil, aí cada um tem uma reação. Tem gente que come muito, tem gente Sim, que come pouco, mas a nossa vida, ela tá ligada diretamente à alimentação. E da boca ao ânus é um caminho só. Então, tudo que você ingere ou que você bebe, enfim, ela vai estar agredindo diretamente o trato sim. gastrointestinal. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito carinho aí com o que a gente está se alimentando, não tentar ter um hábito alimentar saudável, tentar ter uma refeição com calma, evitar de ficar comendo na rua de qualquer jeito, porque também outra dica para os pacientes sempre levarem frutas, né? Sai de casa, leva fruta, porque às vezes você está no meio da rua lá, você quer comer alguma coisa, só tem alimentos de baixa qualidade à disposição, então se você está com uma fruta, isso já te alivia. Então acho que todo mundo tem que ter muito carinho
com o que você está ingerindo, porque isso vai influenciar diretamente a longo prazo na sua vida e é muito difícil você escolher alimentos saudáveis. O que a gente tem de opção ao nosso redor no dia a dia, na grande maioria, são alimentos de qualidade ruim. Então, se a Uhum. gente não tem essa consciência, fica muito difícil, né? E outra coisa que você me falou, muito importante, né, que você me fez lembrar, é que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Ele está muito ligado às emoções, isso que você falou. Quando a gente está triste, o intestino funciona de um jeito, e isso até a questão hormonal, a questão né, quando você fica nervoso, cortisol, adrenalina, vai agir diretamente no intestino, né? Como se fosse um segundo cérebro, vai refletir. Então, a gente está falando aqui da alimentação, mas o controle das emoções também altera diretamente esse centro aí. Sim. Diretamente. Ó, eu, é que como trabalho com trato gastrointestinal todo dia, eu realmente considero que o intestino é uma das partes mais sensíveis aí do nosso organismo. A gente passa o dia todo baseado no que você vai se alimentar e as suas emoções giram em torno também de encontros familiares com comida, enfim. Então, eu acho que é uma questão aí de hábito mesmo, mental. Então, eu acho que a mensagem, então, uma das mensagens Sim, é essa, né? Eu acho que a gente tem que ter muito sim. carinho do que a gente está ingerindo, do que a gente está se alimentando. Aí eu acho que era bem isso que a gente queria dizer. Eu só vou deixar fazer mais uma pergunta que todo mundo tem curiosidade, aí depois a gente já vai se encaminhar para a parte final assim, da live. Mas perguntaram aqui, Matheus, se toda cirurgia de câncer de cólon, os pacientes ficam com bolsa. Essa foi a pergunta. E essa pergunta é bem, bem perguntada mesmo. Sim. Não são todos os casos. A gente, como cirurgião, a gente sempre evita ao máximo ter que fazer a colostomia, mas em muitas situações a colostomia faz parte do tratamento, porque infelizmente essa doença envolve diretamente o intestino e dependendo das condições clínicas do paciente, dependendo da localização do tumor, envolve ficar com uma colostomia muitas vezes temporária e em alguns casos até definitiva. Mas eu posso dizer que na grande maioria dos casos, os pacientes não ficam com ostomia. Perfeito. Ó, gente, agora eu queria, Matheus, que você falasse onde é que os pacientes te encontram, os hospitais onde você opera, onde é que os pacientes podem te achar, além do Instagram que você já falou aqui, é para os pacientes te acharem, né? Sim, sim. Então fala aí pro pessoal onde que eles acham. Bom, a gente mora aqui em São Paulo, né? E a gente roda bastante pela cidade, a gente tem cadastro aí na grande maioria dos hospitais. E hoje em dia eu trabalho a maior parte do tempo no Hospital São Camilo, na unidade de Santana, na Zona Norte. Trabalho também no Hospital Santa Catarina, aqui na Avenida Paulista, e na Beneficência Portuguesa. E trabalho também no Instituto de Câncer do SUS, que é o Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. Então, a maior parte do tempo eu estou entre esses 4 hospitais, mas a gente tem cadastro em todos os hospitais da cidade e dependendo do convênio, enfim, a gente vai nos outros hospitais também. E eu tenho um consultório na Zona Norte, que fica ali na Rua Voluntários da Pátria, próximo ao Hospital São Camilo, ali do Mandaqui. E também tem um consultório na Vila Mariana. Então, todas essas informações estão no Instagram. Quem estiver assistindo pode mandar um direct que a gente se comunica. Perfeito. E então, gente, ó, quem chegou agora, não acompanhou o início da live, ela vai ficar gravada no IGTV. Depois ela vai para o canal do YouTube também.
ela vai, acho que o Dr. Matheus também depois vai colocar na página dele. Quem ficou ainda com dúvidas, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai responder depois nos comentários. Mandem direct para mim, para o Dr. Matheus, sobre dúvidas, sobre o que vocês queiram saber. É claro que nem tudo a gente consegue responder pelo Instagram. Muitas coisas a gente precisa, na verdade, ver os exames do paciente, mas o que a gente conseguir tirar de dúvida, a gente vai tirar. Agradeço vocês por estarem aqui. E é isso, até a próxima live. Muito obrigada, Matheus, por estar aqui, por passar todas essas informações para a gente. E a gente vai fazer novos episódios para falar sobre o câncer em si. Porque hoje a gente focou no rastreamento, tá, gente? Rastreamento. Prevenção e rastreamento, que são duas coisas até que se complementam, mas são, né, diferentes. Então, a gente falou sobre a importância da colonoscopia. Não tenha medo de fazer a colonoscopia. Eu queria que você deixasse, Matheus, agora para o pessoal que está assistindo a gente, que vai ver depois, uma mensagem final, né, sobre o que a gente falou nessa live, uma mensagem final para ficar bem gravado. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado aí todo mundo que participou da live, obrigado a Vivian pelo convite, foi um prazer. Eu acho que a gente tem bastante coisa ainda para falar sobre câncer de cólon, né? Então dá para a gente fazer outras lives para esclarecer o máximo possível. E assim, eu acho que a mensagem, essa questão de ter um carinho com o que você está comendo, o que você está se alimentando, ter um carinho com seus hábitos, então fazer atividade física, ter uma ingesta de água durante o dia satisfatória, que isso aí a longo prazo vai te trazer um benefício muito grande. E em relação à colonoscopia, lembra que toda vez que você está andando de carro na rua, a chance de você ter um acidente de carro é maior do que você ter algum problema fazendo esse exame. E é o segundo câncer mais incidente aqui no país. Então a gente precisa quebrar esse tabu e precisa orientar aí a nossa família, os nossos amigos a fazer esse exame que é de grande importância. Ó, tá todo mundo agradecendo, Matheus, todo mundo dando parabéns, falando obrigado por mais essa live, muitas informações, muito esclarecedor. Então é isso, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Até a próxima live, então, Matheus. Aí a gente marca e a gente avisa com antecedência, tá bom? Combinado, pessoal. Bom final de noite aí para todo mundo.